Olá pessoal, começamos hoje a nossa aula, sobre raciocínio lógico na teoria dos conjuntos, trabalhar situações envolvendo os conceitos nas operações básicas entre conjuntos. E aqui nós temos um quadro aqui com a simbologia, com os símbolos da teoria dos conjuntos, os de pertinência aqui, no caso pertence, não pertence. Também temos o está contido, não está contido, contém, não contém, tal que, implica que, se, somente se, existe, não existe, para tudo ou qualquer que seja, conjunto vazio, conjunto dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais, conjunto dos números reais. Nós vamos olhar tudo isso agora. Então deixei aqui tudo bem separadinho para você. E aqui eu tenho bonitinho, conjunto, elemento e pertinência. Perceba que aqui eu tenho um conjunto representando as vogais aqui, conjunto das vogais. O conjunto é representado por um número alfabeto, por uma letra aqui maiúscula, e os elementos aqui por letras minúsculas, certo? Os elementos são representados por letras minúsculas, enquanto que o conjunto é representado por letra maiúscula. Nesse caso aqui, o A pertence ao conjunto das vogais. O O pertence ao conjunto das vogais. O P uma consoante, então ela não pertence ao conjunto das vogais, tá bom? Então aqui eu tenho a relação entre elementos e conjunto, tá bom? Elemento e conjunto nós vamos trabalhar pertinência. Temos os subconjuntos aqui, Tem dois conjuntos, A e B. O A formado por 1, 3, 5, 7 e 9, o B por 3 e 7. Perceba que o B está dentro do conjunto A, certo? O B está dentro do conjunto A. Então, A contém B. Então, B está contido em A, enquanto que A contém B, tá bom? Então, eu tenho a relação entre conjunto e conjunto. Então, aqui eu tenho união, a união de dois conjuntos. Eu tenho A, união e B. É você pegar um conjunto, somar com outro e formar um outro conjunto. Então, aqui eu tenho um conjunto A formado por 1, 2, 3, 4 e 7, o B por 3, 4 e 5. A, união e B é pegar eles dois e formar um novo conjunto, que deu origem ao 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Tá bom? Que quando temos elementos semelhantes aqui, não há necessidade de repetir, tá bom? Como no caso o 3, o 4, coloca só uma vez, tá bom? Interseção, A interseção em B. É você pegar apenas o que tem de semelhante entre eles dois. Então, no caso aqui, eu tenho o 3 e o 4, que tem semelhante entre eles dois, tá bom? Diferença é o seguinte, a diferença entre conjuntos é você pegar um conjunto, o primeiro conjunto, e tirar todos os elementos do segundo conjunto, sabe? No caso aqui eu tenho o A, o conjunto A, ele aqui bonitinho, menos B, tirar tudo que tiver de B nele, 3 e 4 são também de B, certo? E sobrou quem? Sobrou 1, 2 e 7. Já aqui eu pego o conjunto B primeiro, e tiro tudo que for de A, certo? No caso de A, eu tenho quem também? 3 e 4. Sobrou quem? Sobrou 5. Então, se tornou um conjunto unitário. E por falar em conjunto unitário, nós temos aqui a representação dele apenas por um elemento, Todo conjunto que tem apenas um único elemento é um conjunto unitário. No caso aqui eu tenho a expressão 4x, o conjunto pertencente a esse resultado aqui, 4x é igual a 8, O 4 passa a dividir, 8 dividido por 4, 2, certo? Já o conjunto vazio, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, x pertence a números reais, tal que x é maior do que 0 e x é menor do que 0. Bom, gente, x maior do que 0 são os números positivos, x menor do que 0 são os números negativos. Não existem números positivos e negativos ao mesmo tempo, Então ele é um conjunto vazio, ele é representado dessa forma e também pode ser representado dessa forma. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Com um círculo e um traço. Pronto, conjunto vazio. Conjunto universo é uma classe que contém como elementos, todas as entidades que se deseja considerar em uma certa situação, sabe? Nesse caso aqui eu tenho um exemplo, números reais, números inteiros, notas musicais. E por falar nisso, eu coloquei aqui, de forma bem organizada, conjuntos numéricos. Quem são os números naturais, O conjunto dos números naturais são todos os números positivos com zero. Lembrando que o zero ele não tem sinal,
Não é nem positivo nem negativo. Aí veja só, então aqui são todos os números naturais. Se você quiser excluir o zero aqui, é só você colocar um asterisco aqui e tentar representar todos os números, apenas os números positivos. Inteiros, da mesma forma, se quiser tirar o zero é só colocar um asterisco aqui e você tem os números negativos e os números positivos. Então, números inteiros mesmo, certo? Ele é formado por... é um conjunto formado por todos os elementos positivos, o zero também e os negativos, certo? Até o infinito. Já os números racionais, eles são representados de forma fracionária, sabe? Tudo que for representado de uma forma de fração, em forma de fração, são os números racionais, mas contanto que não seja uma dízima não ou uma dízima não periódica, certo? Isso aí a gente vai ver no próximo slide. No caso, dízimas periódicas valem, certo? Deixa eu ver o que mais. Números centesimais, certo? Decimais, certo? Por aí vai. Se tiver vírgula, certo? Se der para representar com fração. Agora veja só, esses números aqui, os números naturais, dá para representar de forma fracionária? Dá, ó. O 2, eu posso dizer que ele é 2 dividido por 1. 3 também eu posso dizer que é 3 dividido por 1. Então o 1 ele está no denominador aqui de todos os números naturais e dos números inteiros aqui, ó, de forma subentendida. Então eles também são números racionais. Não é legal? Então vamos fazer essa relação aqui de pertinência. Então veja só aqui, eu tenho 1 meio, certo? Uma fração. A fração, ele pertence a quem? Deixa eu colocar aqui, conjunto, pronto. Então, ó, números naturais dentro dos números inteiros dentro dos números racionais. Então, 1 meio, ele é uma fração, ele está representado aqui, ó. Ele pertence aos números racionais, tá bom? Apenas. Já o 6 dividido por 3, eu não posso pegar 6 dividido por 3, não vai dar 2. Se der 2, ele fica onde? Fica números naturais, pô. Ele é um número natural, ele é um número inteiro e números racionais, certo? Então ele pertence aos números racionais, aos números inteiros e aos naturais. 0 dividido por 4 vai dar 0, então também é um número natural, tá bom? Então ele pertence aos números racionais, aos números inteiros e aos números naturais, tá bom? Menos 7, ele é um número inteiro, ó, inteiro, que os inteiros eles podem ter os números positivos, negativos e o zero, né? Então ele pertence aos números racionais, aos números inteiros, tá bom? Já o 4, ó, o 4, ele está onde? Está aqui, ó, número natural, né? Aos números naturais. Então ele pertence aos números racionais, aos números inteiros e aos números naturais. 0,5 eu posso dizer que é 1 sobre 2. Então ele pertence apenas aos números racionais, tá bom? E aqui eu tenho uma dízima periódica, ó, 1,66666, tá bom? Que é a mesma coisa que, se a gente colocar em fração, é 1, vai pegar o quê? 6 sobre 9, né? Vai pegar 6 dividido por 9, vai dar uma dízima periódica. Se é dízima periódica, pertence aos números racionais, tá bom? Agora, decimais não exatos, representado por dízimas não periódicas, como eu falei, pertencem a um outro conjunto, aos conjuntos dos números irracionais, como é o caso do π, ó, que é 3,141592, por aí vai. O raiz de 2 também não tem uma repetição, tá entendendo? Não é uma dízima periódica, são dízimas não periódicas, tá bom? Então ele fica aqui de lado, ele não está incluso em nenhum desses outros conjuntos. Mas o conjunto universo aqui, entre os números reais e os irracionais, nós temos os números reais. Entre os racionais e irracionais, nós temos os reais. Então, os números reais é a união entre os números racionais e os irracionais. Então, vamos ver aqui, ó, mais um exemplo aqui, ó. 4 pertence ao quê? Aos números naturais. Menos 8, aos números inteiros. Eu vou um pouquinho mais devagar para que você acompanhe. Certo? E vamos respondendo junto. 0,777 pertence aos números racionais. 1,30, perceba que aqui eu tenho uma dízima periódica, 1,363636 racionais. Agora veja só, o 2 é um número inteiro, beleza, é um número natural, também. É um número racional, também. Só que o 3 é um número irracional. E se eu pegar qualquer número
número e multiplicar com um número irracional, ele vai originar um outro número irracional, tá bom? Agora veja só, aqui dá uma vontade descomunal de dizer logo que é irracional, porque a gente vê o π é irracional. Só que é o seguinte, o π vai se cancelar aqui, ó. Vou dividir esse π com esse π, certo? Π dividido por π dá 1, então ele some, fica 1 sobre 3. 1 sobre 3 é o quê? É um número racional. Já aqui não, ó. Aqui eu tenho 2 dividido por um número irracional. Qualquer número dividido por um número irracional vai originar outro número irracional, tá bom? Todos esses números aqui, todos esses conjuntos aqui, ó, pertencem ao conjunto dos reais, tá bom? E aqui complementar. Complementar, então aqui, ó, tenho dados dois conjuntos, A e B. Com B está contido em A. O complementar de B em relação a A é assim que a gente vai representar, ó. É a diferença entre esse aqui de baixo com o de cima, ó. A menos B. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A, ó, formado pelos elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que é finito aqui, viu? Então, e B representado apenas pelos elementos 5 e 7. Então, ó, o complementar de B em relação a A é o seguinte, é você pegar o A menos o B, né? Eu pego o conjunto A, tiro o B e sobra quem? Sobra o 1, o menos 4 e o menos 5. Aqui eu coloquei um resumozinho para você, certo? Se você quiser dar uma pausa, dar um print, certo? De tudo que foi visto hoje, né? Então eu coloquei até aqui, ó, A interseção em B, ó. Eu peguei o que tem os termos semelhantes apenas em A, em B. Aqui o que tem interseção em tudo, ó, nos três conjuntos, A, B e C, ó. A interseção em B, interseção em C, né? Pronto. Espero que vocês tenham gostado um pouco da aula de hoje. Qualquer coisa vocês mandam aí mensagem para mim que eu tiro, certo? E tem mais exercícios. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.